Bom dia, galera. Tudo bem? Ok. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Bem, o nosso tema dessa postagem agora é sobre conhecimento e movimento. Ok? Então, sobre tudo isso que eu vou falar agora, eu quero deixar bem claro o seguinte, que tudo aquilo que eu coloco aqui nesse meu canal são minhas verdades. São as coisas que eu acredito. Ok? Mas está muito longe de eu querer convencer alguém das minhas verdades, porque minhas verdades pertencem a mim. Como a verdade do outro pertence ao outro, é direito dele, é direito meu. Eu acho que muitas das vezes as pessoas, quando ouvem os vídeos que eu coloco aqui, principalmente quando não são coisas que eu leio, que estão nos livros, né? São as ideias que eu tenho, as pessoas pensam que eu quero impor a minha verdade a alguém. Está muito longe disso. Eu gosto muito quando as pessoas optam e não concordam, porque é do contraditório que nós mais crescemos, ok? Se todo mundo concordasse que o melhor time do mundo é o Flamengo, ou o Botafogo, ou o Vasco, sei lá o time que queira ser, não existiria o adversário, não existiria espetáculo. Então tem que existir o contraditório. Não é isso? Se todo mundo gostasse da cor azul, o planeta só existiria a cor azul e ninguém conheceria as outras cores. Então é do contraditório que nós crescemos. Eu acredito muito nisso. Ok? Agora, as minhas verdades são minhas verdades. Quando eu ouço alguma coisa que é contraditória àquilo que eu acredito e penso, para mim é bom, porque abre o meu campo de visão, minhas perspectivas, abre as minhas possibilidades de estar enganado. Então nunca foi a minha intenção convencer alguém daquilo que eu acredito. O que eu acredito, quero deixar bem claro, meus amigos, para vocês, é aquilo que eu ponho na minha vida, aquilo que eu acredito que seja bom para mim. Muitas vezes o que é bom para um não é bom para o outro. Será que nós conseguimos entender isso? Muitas vezes o veneno da cobra, certo? Mata a maioria dos animais, mas para outros animais aquele veneno não tem efeito. Muitos remédios que tomamos, tem gente que é alérgica, que se tomar um remédio vai morrer. E, no entanto, para outros aquele remédio tem um efeito fantástico. Assim nós devemos entender a vida. O que é bom para um pode não ser para o outro. Ok? Mas eu ponho aqui as minhas experiências, as coisas que aconteceram comigo, que provavelmente poderá ajudar alguém de alguma forma a ampliar sua visão, seu campo, né, de visão, suas perspectivas. Ok? Então, por isso, estou fazendo esse áudio aqui, essa postagem, e a nossa ideia daquilo que eu acredito e penso é falar sobre conhecimento e movimento, que uma coisa sem a outra não vai funcionar muito bem na nossa vida. Eu penso assim, volto a repetir, eu acredito que seja assim. Porque o conhecimento, a intelectualidade é uma necessidade de todos nós, sim. Quanto maior for o conhecimento, maior movimento poderemos fazer, porque teremos mais, conforme a gente fala, né, conhecimento de causa. Saberemos, né, mais o motivo das coisas. E assim sendo, né, quanto maior a inteligência, maior a moralidade. É claro que vamos encontrar pessoas muito inteligentes com uma moral baixíssima. Mas isso é uma opção daquele espírito que ele optou por desenvolver apenas a intelectualidade e não deu valor às coisas morais. Mas devemos entender que a inteligência sempre virá na frente da moralidade. A distância não deve ser grande, deve ser próxima. Ok? Para evitarmos transtorno. Assim acredito. E vou sempre repetir isso para vocês. Eu acredito. Porque quanto maior a nossa inteligência, maior, né, compreensão. Tudo na vida da gente, eu acredito, existe a inteligência em diversas camadas, em diversos graus. O animal tem sua inteligência rudimentar. Até os vegetais têm uma determinada inteligência. Se você plantar uma planta, uma mudinha, um vasinho de planta,
que botar em determinado local, se não tiver luz, aquela planta vai desenvolver se torcendo todinha para procurar onde tem a luz solar, porque ela tem necessidade dos raios solares para a sobrevivência dela. É uma inteligência, ok? Mas eu entendo como uma inteligência superior a inteligência que já está acumulada, né, das coisas materiais e das coisas espirituais. Aí é uma inteligência superior, né? Aí se trata de uma inteligência já de espíritos puros, que já compreende as necessidades materiais e as necessidades morais, que são as espirituais. Por isso que Jesus nos disse, né? Dê valor às coisas materiais, o valor que elas devem ter. Claro que deve ter. Devemos respeitar esses valores? Claro que devemos respeitar, mas também darmos valores às coisas morais. Porém, nós dificilmente, né? A maioria, eu acho, não dá tanto valor às coisas morais. Se nós observarmos o desenvolvimento da civilização, o nosso crescimento, né? A tecnologia está muito avançada, é claro. O que nós fazemos hoje em horas, nossos avós não faziam em meses. O homem atravessa o oceano em algumas horas com um avião. Na época dos nossos avós, nem avião existiam. Atravessava o oceano, era 6 meses para lá e 6 meses para cá. 1 ano para fazer uma viagem para a Europa, por exemplo. Ok? Hoje a pessoa entra num avião, em algumas horas já está na Europa, em algumas horas já está de volta. Em menos de um dia ele vai e volta. Então o tempo que corre hoje tem uma velocidade muito maior do que no tempo dos nossos avós. Ok? O tempo está, hoje, de 24 horas, é um tempo muito mais curto do que no tempo dos nossos avós. No entanto, fazemos muito mais coisas do que nossos avós faziam naquela época. Nós hoje temos condição de conversar com outra pessoa do outro lado do mundo, instantaneamente, no mesmo momento. Imagina. E nós temos que dar valor a essas coisas que temos hoje. E muitas vezes nós não damos valor. Utilizamos os celulares, os recursos que temos tecnológicos hoje, sem darmos valor a tudo isso que temos hoje. Nós construímos o que existe hoje. Nós vivemos de vidas passadas, assim eu acredito, volto a repetir, é aquilo que eu acredito. Nascemos e renascemos por diversas vezes. Somos, né, responsáveis por tudo que existe hoje, de uma certa forma. Contribuímos para chegarmos na evolução que está hoje o planeta. Cada um deu sua contribuição. Cada um atualmente está dando a contribuição para o futuro. Lentamente. Eu tenho assistido muito o Gustavo, que tem apelidado como Guga, né? Que tem um canal chamado, né, Comando Lorean no YouTube aqui. Eu conheci o Gustavo por acaso assistindo um programa que tem no YouTube. Programa não, né? É uma postagem de um canal que tem no YouTube, que tem o Guru. É Paranormal, se eu não me engano, o nome do canal. Eu sempre sou inscrito lá e tenho o hábito de assistir as entrevistas que eles fazem, que é um programa muito voltado para isso. E numa entrevista que o Guga deu, o Gustavo estava falando e explicou que estava abrindo um canal no YouTube e eu gravei o nome, Comando Lorean. E foi daí que eu, pesquisando no YouTube, cheguei nesse canal e me inscrevi e tenho assistido, né, as postagens do Gustavo, do Guga. E fica aqui uma indicação para vocês, porque o Gustavo, ele tem discernimento no que ele fala. Ok? Então, tudo que ele falou até agora, eu concordo, né, plenamente. São muitas coisas que eu acredito. Ele passou por experiência extraterrestre, conta da sua própria experiência. Ele é uma pessoa simples, tem um linguajar básico, simples, que todos nós conseguimos compreender o que ele está falando. Ele é muito assertivo, muito claro sobre as coisas. E fala que todos nós, né, quando ele fala isso, não devemos nos apressarmos. As coisas estão acontecendo no tempo que deve acontecer. Não devemos nos
precipitarmos, corrermos, né, apressados. Também não devemos ficarmos sentados esperando que alguém venha nos salvar, conforme ele mesmo disse. Não vai existir salvador, não existe salvador de ninguém. Nós é que temos que fazer esse movimento. Certo? O que adianta a gente ter conhecimento das causas de extraterrestre, de UFO, e não termos o movimento dentro de nós? O que é o movimento? É a ação, é agirmos. Então, o conhecimento, sem movimento, não nos levará a lugar nenhum. Tem muitos que estão se preocupando em saber como acessar a quinta dimensão. Pesquisam, conversam, perdem horas a fio e não fazem o movimento, que é da mudação, mudar internamente suas percepções, seu jeito de agir com tudo e com todos. Nós viemos nesse mundo, não viemos aqui para sermos servidos somente, viemos para servir e sermos servidos também. Tem pessoas que falam, não, alguns são voltados assim para uma visão muito negativa, acredito eu, quando fala, né, que estamos aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Nós viemos aqui para aprender, é muito diferente. As pessoas confundem resignação com acomodação. Confundem resignação como saber sofrer. Será que é uma boa receita saber sofrer? Ou seria uma melhor receita sair do sofrimento? Eu acho que seria a melhor receita. Ah, mas como sair do sofrimento? Lutar contra o sofrimento. Se você está sofrendo porque está passando fome, lute para sair disso, procure um emprego, procure um trabalho, se esforce, mesmo uma história qualquer, seja ela qual for. Desde que não prejudique o seu semelhante, claro. Não é isso que temos que fazer? É o movimento. Então, o conhecimento não é necessário sem movimento. Se você só quer saber das coisas de conhecimento e não vai colocar na sua vida, não vai praticar, né? Então, meus amigos, é um conhecimento inútil. Muitos estão preocupados em ter vários conhecimentos para dizer, eu sei como fazer. Eu tenho conhecimento como vem a ser a acessão à quinta dimensão. Sabe? Então, o nosso propósito, na verdade, aqui, nós não nascemos para isso somente. Nascemos para compreender e para sermos mais úteis. Ok? No processo. Distribuir a luz que temos. Mas minha luz é pouca. Não importa, mas sempre haverá alguém que precisa dessa pouca luz que você tem, que você às vezes despreza. Não, tua luz é importante sim. Sabe, nós sempre precisaremos de alguém acima de nós, mas também sempre estaremos acima de alguém. Sempre poderemos aprender com alguém, mas também poderemos ensinar. Então, meus amigos, conhecimento sem movimento vai ser inútil. Eu acho que o contraditório, né? É por isso que eu estou passando esse áudio, esse vídeo hoje, com a intenção de esclarecer isso. Eu não estou certo em tudo. A minha certeza é muito boa para mim. Claro, eu tenho que procurar as coisas que me fortaleçam, desde que não prejudique a ninguém. Ok? É assim que eu penso. Cada um faz a sua escolha. Deus nos deu a liberdade. Mais uma liberdade que Ele nos dá, não deu a liberdade para ninguém fazer mal para ninguém. Eu acredito que existe apenas um Criador do universo, porque o mundo começou com uma força superior. Essa força não é pai, nem a mãe. É uma energia que criou tudo que conhecemos e o que não conhecemos. É isso que eu acredito. Agora, quem acredita em outras possibilidades, é um direito dessas pessoas, não é o meu direito ir contra elas. Então a liberdade que Deus me deu é essa.
né? Para saber usar a liberdade. Então, se Deus é o Criador de todos nós, é o nosso Pai, né? Ele tem uma responsabilidade sobre cada um de nós, meus irmãos. É por isso que eu não acredito que existe a possibilidade de algum extraterrestre, de algum espírito das trevas. O que são espíritos das trevas? São filhos de Deus também, que estão voltados para quê? Para aquilo que eles acreditam, fazer o mal ao próximo. É a liberdade que Deus deu a ele. Mas peraí, então Deus vai permitir que esse espírito das trevas, seja de onde for, venha fazer o mal para um outro que não merece sofrer? Conforme o Guga fala, Deus é pai, não é padrasto. Vocês acham que é essa possibilidade? Eu acho que não. O homem, nós, a vida que levamos, é um reflexo da vida espiritual, da coisa espiritual. Se nós, pais, protegemos nossos filhos, aqueles pais que são responsáveis, eu estou falando pai responsável, que também existe pai irresponsável, mas por que ele é responsável? Não vamos entrar no mérito da questão, mas isso são motivos de vidas passadas, ok? Mas vamos falar dos pais que são responsáveis, que é a maioria. Sempre vamos falar em número, né, de maioria. Os pais responsáveis não vão permitir que ninguém faça qualquer injustiça com o filho seu? E nós não somos tão bons assim? Como se pode acreditar que o Criador do Universo, que é nosso Pai, a responsabilidade dele, lógico que é, de cuidar de tudo aquilo que ele criou, certo? É a responsabilidade dele, sim. Vocês acham que há possibilidade desse Criador do Universo, nosso Pai que nos ama, permitir que algum espírito faça alguma covardia conosco? Vocês acham que há essa possibilidade? Vocês acham que há possibilidade de Deus permitir que um extraterrestre venha aqui abusar da gente? Sabe? Nós temos que sair desse padrão de sermos vítimas de tudo e de todos. Assim acredito. Alguns falam, mas Deus então castigou, que aquele está passando por isso ou por aquilo. Não, Deus não castigou ninguém, volto a repetir. Nós fizemos as nossas escolhas antes de reencarnarmos. Passamos por coisas que pedimos para passar. O problema, às vezes, é que pedimos coisas que estavam, sim, acima dos nossos limites. E aí, lamentamos. Mas quem fez as escolhas? Fomos nós mesmos. Deus deixou, lógico. Então, Deus sabia que a gente ia errar? Sabia. E por que ele deixou? Para que aprendamos a fazer escolhas melhores. Tudo faz parte. É como o Guga fala, tudo no seu tempo. Não se precipitem. Nós estamos caminhando do jeito que podemos caminhar. É claro que existirão mais preguiçosos. É uma opção deles. Mas um dia ele vai deixar de ser preguiçoso. Quem sabe nós não fomos preguiçosos em vidas passadas? Não é verdade? Então, as coisas vão acontecer, estão acontecendo, lentamente, calmamente, no tempo necessário. Não é no nosso tempo, sabe? É no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus ele é perfeito. O nosso não. Nós nos precipitamos, ou, em outros casos, né, negligenciamos, nos atrasamos na caminhada. É a liberdade que Deus nos deu. Tudo isso vai fazer a gente sofrer? Não. Não vai fazer sofrer. Vai fazer com que a gente entenda e faça melhores escolhas no futuro. Faz parte da nossa aprendizagem. Tudo que ocorre conosco. Assim eu penso, assim acredito. Por isso eu concordo com muita coisa que o Guga fala. Ele e o Xande, eles têm conhecimento, mas não guardam para eles. Transformam em movimento. Trazem o conhecimento para aqueles que desconhecem os fatos. E talvez esse movimento de dividir, de informar, desperte alguém, com toda certeza. Às vezes tem pessoas que não prestaram atenção em muitas coisas. E quando tem certo conhecimento de certos fatos, passa a dar valor àquelas coisas. Meus amigos,
o Gustavo e o Alexandre com uma informação que ele tenha dado no canal dele. Vou dizer uma coisa para vocês, assim eu penso, acredito. Não sou o dono da verdade, volto a repetir para vocês. Cada um pensa e tem o direito de pensar e acreditar naquilo que ele quer. Então, se eles conseguiram ajudar a uma pessoa a se melhorar um pouquinho nesse planeta Terra, já fizeram por merecer a vida que tem, que receberam essa encarnação. Então, meus amigos, é assim que eu acredito nisso. Eu tenho certeza que eles não despertaram uma pessoa, mas sim várias. Estão continuando a fazer seu movimento com o conhecimento que eles têm. Então, que nós façamos a mesma coisa. Busquemos o conhecimento para transformar em movimento. Eu acredito que o contraditório, certo? É o mais importante para nós, como eu falei anteriormente, porque abre a nossa visão, nossas perspectivas. Uma vez conversando com um conhecido meu sobre Deus, né? E coisa e tal, eu estava falando porque eu acreditava num Deus único. Aí ele fala, mas não pode haver vários universos? Existirem vários deuses, criadores de universos? E cada um é dono de um universo, por assim dizer? Aí eu respondi a ele, eu falei, ó, cara, você pode estar certo, quem sou eu? Mas não existiria a unicidade no universo nas leis que regem os mundos, a lei de atração e tudo mais. Existiria uma discordância, né? Sobre a visão de cada um. Então, meus amigos, é uma possibilidade desse meu amigo? Existe? Claro que existe. Certo? Não somos donos da verdade, nós. Mas eu acredito que não seja assim. Ele acredita que possa haver essa possibilidade. Quem está certo, eu ou ele? Eu acredito que a numeração começa do 0 para 1. Não começa no 3 nem no 4. Assim eu vejo a criação. Ela não começou com 3 ou 4 ao mesmo tempo. Começou primeiro com 1. Esse primeiro é que eu acredito que seja o Criador de tudo. Ok? E no livro dos Espíritos, aqui está na minha frente, vocês podem ver no primeiro capítulo, quando se fala de Deus. Nós não temos ainda conhecimento, inteligência suficiente para compreender o início, o princípio de todas as coisas. Não temos condições, não temos. A nossa inteligência é pequena. Sempre haverá uma causa primária, sempre. Se remontarmos, né, a vida, a existência, sempre terá um antes, um antes, um antes. Os cientistas tentaram explicar a criação do universo através do Big Bang, de uma explosão, de uma partícula única que ela foi indo se concentrando até que ela explodiu, e dessa explosão dessa matéria, né, foram criados os planetas, as galáxias, o universo. Tá bom. Foi na época uma explicação que eles encontraram para dar a origem do universo. Mas tá bom, e quem criou essa partícula? Ouvi outro cientista responder isso numa reportagem e falou, pois é, chegaram a essa partícula, né, que chamava partícula de Deus. Tá bom, mas quem criou essa partícula? De onde ela veio? Ela foi criada do nada? Então o cientista acabou respondendo, terminando essa reportagem, dizendo, sempre teremos uma causa anterior para estudar. Quando chegamos num ponto, nós queremos saber o que levou àquele ponto. E ele ficou maravilhado de falar sobre a ciência. É um brasileiro. Ele fala, então, ele falando, a maravilha da ciência é que você nunca vai ter fim dessa busca. Você, quando descobre uma coisa, descobre que tem outras coisas para serem descobertas. Então, meus amigos, querer definir Deus, como se deu o princípio, coisa e tal, está muito longe da gente, a nossa inteligência poder compreender tudo isso. Mas sim, começou do 0 para o 1. E como isso se fez, meus amigos, realmente, ninguém tem a explicação para isso. Não seria eu que teria a presunção de responder isso a vocês. Ok? A minha ideia é o que eu penso. O que eu penso é isso. Não tem como dizer o que eu possa
pensar a esse respeito. Então, meus amigos, esse áudio aqui é para isso. Principalmente para esclarecer a vocês, meus pontos de vista são meus, pessoais. Pode ser bom para alguém? Pode. Pode despertar outras coisas mais importantes nas pessoas? Pode. Só espero que vocês entendam que eu nunca foi a proposta minha, sabe? De querer convencer a ninguém de nada. Eu só exponho aqui as experiências pessoais que eu tive, as coisas que me aconteceram, o que levaram, se vocês analisarem o que me levaram até a ideia, o pensamento que eu tenho hoje. Certas coisas que eu acredito. Mas a verdade de vocês são de vocês, as minhas são as minhas. E temos que nos respeitarmos. Não é porque outro pensa diferente de mim que eu tenho que, sabe, me afastar dele. Negativo. Eu acho que as nossas ideias, certo? Aquilo que você pensa, aquilo que eu penso, tem que sempre ficar bem exposta, bem esclarecida, para que o outro nos entenda. Mas, infelizmente, existem as pessoas que terminam a conversa falando, é assim porque é. Aí você pergunta, mas por que não? Porque eu acredito. Mas você acredita nisso por quê? Não, não tem o porquê, eu acredito. Então aí não tem crescimento algum, sabe? Eu acho que aquilo que acreditamos, nós temos que sim conversar, expor à pessoa por que chegamos nesse ponto, nessa conclusão. Ok? Para que essa pessoa nos entenda melhor. Não para que ela mude de opinião, mas para que ela entenda melhor por que chegamos naquele ponto. Mas existem pessoas que jogam as coisas, né? E falam, não, é assim porque é. E acham que isso é o suficiente para convencer alguém, ou encerram a conversa, acabam se afastando. Bem, isso é coisa de cada um. Quem estará certo? Não sei. Eu acredito que a conversação, você manter um diálogo, você expor suas ideias, seu pensamento, falar e ouvir. Não é somente falar, não é somente ouvir. Ok? Isso tem crescimento. Isso é conhecimento. E que transformemos esse conhecimento em movimento. O movimento é o quê? É passar para o próximo aquilo que a gente acha que vai ajudar, fortalecer, né? Para que possamos aprendermos a lidarmos com nós mesmos, com as dificuldades, né? Que encontrarmos pelo caminho, que faz parte da nossa vida natural, que seja. Ok? Então, muito obrigado a vocês e que Deus abençoe cada um de vocês. Para aqueles que não acreditam em Deus, fiquem na paz de vocês, que a luz, né, desse universo grandioso te ilumine e te proteja. Não vou pedir like nem que se inscrevam no canal. Fica a critério de vocês, porque vocês sabem que aqui no YouTube, como funciona. Quem assiste o YouTube sabe. Então, eu acho que daqui para frente não mais pedirei. Porque fica na consciência de cada um fazer o que deve fazer. Enfim, obrigado a todos. Tchau. Fui.